Muito se fala sobre fake news e desinformação. Nós aqui do IBESP, através de pesquisas, criamos o índice potencial de desinformação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje eu quero apresentar para vocês uma análise que nós fazemos. É a primeira vez que nós estamos colocando, mas é uma análise que a gente já vem testando já há algum tempo, que é o índice potencial de desinformação. Na semana passada, como nasceu esse índice, afinal de contas, né? Na semana passada eu apresentei para vocês, se você não viu esse vídeo ainda, vá lá e assista, onde nós fizemos aqui o índice, entendemos ali qual que era o índice de confiança nas informações. As pessoas confiam mais nas informações vindo da grande mídia, formada ali por jornal impresso, rádio, revista, portais de notícias e TV, ou acredita mais, confia mais nas informações vindas das redes sociais. Eu apresentei esse vídeo, vou comentar um pouco sobre ele aqui, porque eu sou obrigado a falar sobre ele na formatação do índice potencial de desinformação. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar para vocês, que é sobre os hábitos de consumo de mídia em relação à política. Tá? Como vocês sabem, que o IBESP é um instituto que atende diretamente a política. 99,9% dos nossos clientes são políticos ou gestões públicas, né, ou partidos. Então a gente é sempre voltado muito para a política. Nesse estudo, aqui na página 3, nós mostramos aqui qual é o hábito de consumo de mídia das pessoas em relação à política. Como é feita essa pergunta, para ficar bem claro? Através de que meio de comunicação você se informa sobre política? É claro que essa pessoa ela não fala apenas ela fala, eu me informo pela TV, pelas redes sociais. Então, quando você olha esse gráfico aqui da página 3, você vai perceber que a soma passa de 100, afinal de contas, aqui são respostas múltiplas, tá? Em primeiro lugar está a televisão com 57,2, segundo as redes sociais com 42,6, terceiro, os portais de notícia, Globo.com, Terra, UOL e por aí vai, Veja, com 29,6. Em quarto, o jornal impresso, 12,1. Depois, 5,5 diz o seguinte: eu não busco informações. E aqui existe um cuidado, né? A gente não pode deixar de prestar atenção. Ela não busca informações, mas informações passivas podem chegar para ela. E eu vou falar um pouco mais sobre informações passivas. 3% não soube responder ou não quis responder, 0,4% através de rádio e 0,05%, menos de 0,1% diz que através de amigos e parentes. O que seria a informação passiva? Olha, eu deixo uma TV ligada na sala e não busco informação, não sento para assistir, acaba a novela, entra um jornal, mas eu estou ouvindo. Tá? É diferente aqui, e esse é um ponto importante, quando você fala de rádio, de TV, aqui as pessoas recebem muita informação passiva. As informações chegam sem a pessoa estar pedindo. Ela está ouvindo uma música ali numa rádio FM, de repente entra uma notícia para ela acabou se informando. Depois, na página 4, a gente mostra um histórico de todas as pesquisas que a gente sempre faz essa pergunta, o que mostra que lá na frente está despontando ali a TV e as redes sociais. A TV crescendo desde março de 2025, ela vem crescendo. As redes sociais teve um crescimento e uma pequena queda. Depois, na página 5, a gente mostra regionalmente, aqui é um ponto importante, quando a gente fala, dependendo de quem está ouvindo, se você tem ali um interesse mais conservador, tem esse partido, ou se é mais progressista, perceba que a região Nordeste, tá, que a gente sabe que existe uma dificuldade ali do conservadorismo entrar ali, apesar da população em ser só maioria conservadora, politicamente ela acaba sempre escolhendo ali um partido mais progressista. Ali, né? A gente conhece, tem vários governos ali de esquerda há muitos anos. 60 é o maior número, junto ali com a região sul, 63,1% se informa através de TV. Então, quando eu quero falar com essas pessoas, não adianta eu tentar falar com redes sociais, que a grande maioria ali fala através, ou busca notícias através da TV. Quando a gente vê por faixa etária, sexo, que a gente chama de microtargeting, as mulheres se informam mais pela TV do que os homens se informam um pouquinho mais através das redes sociais que as mulheres. Conforme você vai aumentando ali a faixa etária, vai aumentando o pessoal que vê mais ali pela televisão, se informa mais pela TV. Em contrapartida, também vai caindo ali
as redes sociais. Então, quando você pega aqui a faixa de 16 a 24 anos, 65,9% se informa sobre política nas redes sociais. Em compensação, acima de 60 anos, apenas 26,9% se informa através das redes sociais. Quando a gente fala de TV, 61,9% das pessoas acima de 60 anos se informam pela TV, enquanto 41,8% das pessoas que se informam por TV ali 16 a 24 anos. Conforme você vai aumentando o grau de instrução, vai aumentando a TV. Tem esse outro ponto, às vezes a pessoa acha que a pessoa estudou mais, ela não quer saber mais de televisão. Não é verdade isso, tem muita gente formada que ali tem uma TV ligada, às vezes num canal diferente. E aí quando a gente vê as redes sociais, esse dado é muito importante, apenas 29,3% de quem tem até ensino fundamental se informa pelas redes sociais. Então imagine você, a gente que tem um país com uma formatação ali, mais mulheres, muita gente ali de ensino fundamental, ensino médio, pessoas envelhecendo. Eu quero dizer para vocês, a TV é importantíssima, tem muita gente que abriu mão de fazer material gráfico e fazer outro tipo de material achando que só as redes sociais vai salvar a vida dela. Isso não é verdade. E aqui a gente tem uma comprovação, né? Que é o nosso índice de dependência governamental, que está na página 7. Quanto mais a pessoa depende do governo, tá? Então o que a gente sempre fala aqui é sempre uma relação, quanto mais a pessoa depende do governo, menos renda ela tem. Então quanto mais depende do governo, que é o alto IDG, ela 62% se informa através da TV. Em compensação, o baixo IDG, aquela pessoa que não tem nenhuma dependência direta de governo, 54,2%. E a verdade é ao contrário ali quando a gente fala de redes sociais. Apenas 28,4% de quem é alto IDG, de dependente. Então, que eu falo de Bolsa Família, pessoas que não têm convênio médico, plano de saúde, depende da educação pública, apenas 28,4% se informa pelas redes sociais. Então percebe que a TV hoje é importantíssima para as pessoas serem vistas, é a TV. O eleitor de Jair Bolsonaro, 52,4% se informa pela TV, mais 50,2% se informa pelas redes sociais. Em compensação, o eleitor de Lula, 69,5% se informa pela TV e 34,9% se informa pelas redes sociais. E aí a gente fez o índice de confiança das informações que eu apresentei na semana passada e a gente já colocou nas redes sociais, eu tenho que falar sobre ele aqui para poder falar do IPD, que é o índice potencial de desinformação. O que acontece aqui no índice de confiança das informações? Eu até recebi uma mensagem de um amigo que falou assim: Marcelo, poxa, mas ninguém confia mais na TV e tal, é um absurdo. Aqui nos Estados Unidos, ou melhor, nos Estados Unidos, na Europa, esse índice é muito baixo. E aí eu fiz um levantamento e passei para ele. Então, só para relembrar aqui na página 9, o índice de confiança na grande mídia, o nosso índice de 0 a 10 é 5,6. Tá? Parece que é um dado, apesar de estar na frente das redes sociais, que é de 4,2, parece que é um índice muito alto, né? Você fala assim, nossa, muito mais gente confia na grande mídia do que nas redes sociais. Só que nós temos um problema. O índice vai de 0 a 10. 5,6 é um índice que é baixo para a TV. Tá? Para a TV, para a grande mídia, onde você tem toda uma teoricamente, né, eu estou falando que eu não sei, não estou ali no balcão ali, né, com as pessoas, mas que você tem uma curadoria, onde você tem uma estrutura, onde você tem editor-chefe, e com toda essa estrutura você tem um índice de confiança de 5,6, é um índice, na minha opinião, muito baixo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice de confiança na grande mídia é 6. Tá, então percebe, lá também tem vários problemas de muita gente hoje brigando com a TV, porque houve muito problema, principalmente em época de eleição, e o índice de confiança na televisão, dos americanos em relação à grande mídia americana é 6, maior que nós aqui no Brasil, 5,6. Ou seja, se lá a situação não é boa, a situação aqui é pior. Quando a gente fala de redes sociais, o índice que eu passei para vocês, que está na página 9, no Brasil, o índice de confiança nas informações vindas pelas redes sociais é de 4,2. Nos Estados Unidos é de 4. Tá? Então as pessoas aqui, elas confiam menos na TV do que as pessoas confiam nos Estados Unidos, e aqui as pessoas no Brasil confiam mais nas redes sociais do que nos Estados Unidos. Tá? Então esse aqui são 2 pontos importantes. Eu fiz uma anotação, um adendo na semana passada, e eu quero reforçar aqui, é o seguinte, as redes sociais elas sofrem, não é de agora,
com muito impacto das pessoas falarem para não acreditar nas fake news, que a rede social ela é fruto de muita mentira, tal, tal, tal. Quando a gente olha essa diferença apertada de 4.2 para 5.6, eu entendo que eu, na grande mídia, eu como profissional de grande mídia, que eu não sou, mas eu estaria muito preocupado, porque as redes sociais, a única fonte que critica hoje a grande mídia são as redes sociais. Você não vê as pessoas na rua fazendo faixa criticando. Você não vê simpósios falando, seminários, falando assim, olha, vamos combater as fake news na grande mídia. Você vê ao contrário, nas redes sociais. E com todo esse aparato acontecendo, até mesmo um aparato estatal falando de desinformação nas redes sociais, regulamentação das redes sociais, você vê uma diferença tão pequena. Tá? Então, assim, me preocupa 2 pontos. O primeiro, que nos Estados Unidos as pessoas confiam mais na televisão, na grande mídia, do que nós brasileiros confiamos na nossa grande mídia. As redes sociais lá, eles confiam menos que aqui. Nós confiamos mais na nossa rede social do que eles confiam lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a diferença tão baixa em relação à grande mídia e redes sociais, 5.6 de 0 a 10, o índice de 0 a 10 ser 5.6 na grande mídia contra 4.2 nas redes sociais, onde as redes sociais sofrem diariamente, não é de agora, há muitos anos, diversos ataques em relação a ser fonte de desinformação. E a grande mídia não sofre isso, a não ser de pessoas que ficam ali demonstrando muita coisa que acontece na grande mídia, ali, erros ou talvez alguma coisa deliberada mesmo, de tentativa de desinformar a população, e a rede social que vem ali combater. Então, eu me preocuparia mais, eu não ficaria aqui brigando, olha, não é possível as pessoas confiarem tanto na TV. Não, elas não confiam tanto na TV, e ao mesmo tempo eu não ficaria brigando, poxa, não confiam quase nas redes sociais. A confiança diante dessa guerra de narrativas até que é alta. Na página 10, eu apresento aqui um recorte que é para a gente entender ainda mais isso. O que acontece? O índice geral de confiança das informações, como eu acabei de falar para vocês, na grande mídia é 5.6, no índice de 0 até 10, e nas redes sociais de 4.2. É como todos os brasileiros pensam. Aí eu peguei e fiz um recorte. Como pensam aqueles que consomem apenas a grande mídia? Tá? Quem consome apenas aquele grupo ali de fala assim, não, eu me informo ou pela TV, ou por rádio, ou jornal impresso, ou revista, ou portal de notícia. Tá? Que nota que ele dá, que índice que ele daria para a grande mídia? Ele dá uma nota 6. Então quem se informa apenas pela TV, ou melhor, pela grande mídia, ele fica acima da média do brasileiro. Tá? E em compensação, a gente pega essas mesmas pessoas que se informam pela TV, a confiança nela na rede social também é um pouquinho maior que a média. Tá? Então percebe assim, essa pessoa é uma pessoa que ela acaba confiando nas notícias mais do que as pessoas que se alimentam apenas das redes sociais, que é o que eu vou falar agora. Quem se informa apenas pelas redes sociais sobre política, o índice da TV é um índice 4. Tá? Então de 0 a 10 é um índice 4. E das redes sociais 4.8. Ou seja, quem se informa pelas redes sociais, ela confia pouco na TV e confia mais do que a média brasileira nas redes sociais. Quem se informa pela grande mídia, ela confia mais na informação da grande mídia, mas também um pouco mais das redes sociais. Tá? Então isso aqui é um dado interessante e aqui o que eu queria falar mais especificamente aqui pelo grupo que se informa mais pelas redes sociais. As pessoas formaram esse grupo aqui e pensam assim, a verdade só está aqui, é eu que tenho a verdade, e se esquecem que nós temos brasileiros em 26 estados, 5.570 municípios, que não participam de redes sociais, que não se informam, que pegam todo tipo de notícia, que é bombardeado por todos os ramos de pet, a tricô, e aí as pessoas acham que todo mundo pensa como ela. A pesquisa ela não foi feita para falar o que você está me vendo agora, quem é que fale. Tá? Então tem muito isso. Olha, eu penso assim. Se a pesquisa não é o que eu penso, então a pesquisa é mentirosa. A pesquisa ela não. Você tem que entender que a pesquisa ela é feita por uma amostragem que é igual à população brasileira: 53% de mulheres, 47% de homens, X% de 16 a 24 anos, X% de 25 a 34. Então, quando você entende o que pensa o brasileiro, quase que normalmente não é como você em casa, ou você que está aí com o telefone na mão, o computador pensa. Mas as pessoas acabam se fechando nisso. Tá?
E aí, em cima desses dados, nós criamos o índice potencial de desinformação, que está escrito aqui a metodologia, mas eu vou explicar para vocês. Perceba uma coisa, se você confia muito em mim, né, você confia muito no que o Marcelo fala, pô, o Marcelo é uma pessoa séria, o Marcelo é um cara confiável e tal, e aí eu te trago uma informação, claro que você vai acreditar nessa informação, você fala assim, eu confio muito no que ele fala. E se eu tiver muita audiência e muita gente confiar em mim, percebe que eu tenho muito poder, né? Então eu tenho mais poder de desinformar do que aquela pessoa que ninguém confia e que ninguém assiste, tá? Então, em cima desses dados aqui, onde a gente analisa o índice de confiança na grande mídia, que foi de 5,6, o índice de confiança nas redes sociais, que foi de 4,2, também com a audiência, tá? E qual é a audiência da grande mídia? 99,3% das pessoas, dos brasileiros, se informam através da grande mídia. Tá? Ou é pela TV, ou é pelo rádio, ou é pela revista, ou é pelo jornal impresso, ou é pelo portal de notícia. Ou seja, praticamente o Brasil inteiro se informa também por isso. Ah, mas eu também me informo pelas redes sociais. Ok, mas você também se informa pela TV, tá? E aí, quando a gente fala da audiência das redes sociais, é de 42,4, 42,6. Tá? Então, a grande mídia teve um índice de confiança 5,6, um pouquinho acima do índice de confiança das redes sociais de 4,2. A audiência é mais do que o dobro das redes sociais, 99,3 contra 42,6. Então, considerando esses dados aqui, a gente tira o índice potencial de desinformação. Como eu fiz o disclaimer antes, as pessoas confiam mais na grande mídia e assistem muito mais do que as redes sociais à grande mídia. Então, o potencial de desinformar, e o de informar, claro, né? Ela tem mais potencial de informar, mas também de desinformar. O que eu quero dizer aqui é que uma notícia falsa na TV, ela tem 3 vezes mais força de alastrar, e aí a gente tem mais um ponto que aqui a gente não considera, porque a gente não tem, aqui ele já está dentro do índice de confiança, que é a autoridade, tá? Você colocar ali dentro numa TV, numa entrevista, imagina isso, imagina essa cena de eu trazer uma notícia falsa, eu trago um especialista para ficar falando sobre isso, eu trago um outro advogado para dizer, olha, está acontecendo isso. Então aí você tem um estúdio bonito, jornalistas de terno e gravata, todo esse índice de confiança, mais toda essa audiência, ela tem um poder muito grande de desinformar contra ali um videozinho curto, um meme, alguma coisa assim, das redes sociais. Tá? Então isso é importante deixar, porque é uma coisa que eu venho falando há algum tempo, quando as pessoas falam de desinformação, e aí quando a gente faz um estudo na cidade, a gente descobre que foi feita uma fake news contra um candidato durante uma eleição. Quando a gente faz ali o estudo, quase ninguém sabe do que aconteceu. Em compensação, se sair na TV regional uma matéria à noite, no jornal da região, sair uma matéria à noite sobre esse candidato, ele está acabado. Tá? Então, existe aí infelizmente eu falo isso porque tem muita gente hoje que está dentro das redes sociais que ela não tira a cabeça para fora e não vê o mundo que está rodando em volta. Não entende que como eu já falei no outro vídeo e volto a falar, nós temos 11 mil rádios, quase 11 mil rádios distribuídas em todos os rincões brasileiros, onde você tem ali um locutor que é conhecido de todo mundo, que vai ganhando autoridade, ele vai falando, e leva ali um prefeito para falar, leva um vereador. Então existe uma capacidade tão forte de informar, de construir, de desconstruir também um outro personagem, um personagem nacional. Tá? Então são esses pontos aqui que eu acho que é importante chamar atenção. Tá? Então esse aqui é o nosso estudo, o IPD. Eu sei que muita gente vai falar assim, não pode, porque não sei o quê. Eu não estou para defender ninguém, tá? Eu crio várias metodologias aqui para a gente tentar destrinchar e fazer com que as pessoas que tragam alguma ideia para você que está me vendo aqui, falem assim, olha, poxa, legal, isso aqui realmente tem razão, né? Tem muita gente assistindo a TV, as pessoas confiam mais na TV, então se ela quiser mentir, ela vai ter uma força muito maior do que ao contrário, tá? Então, são essas coisas que a gente, colocando aqui tudo de forma matemática e estatística, a gente está tentando tirar algum tipo de informação.
Tá? E esse estudo aqui faz parte do estudo mensal que nós fizemos. Aqui a gente está começando a destrinchar esses estudos e trazer informação para você semanalmente, que só foi possível porque nós temos a parceria da BR Cal. A BR Cal é uma empresa muito séria, 20 anos de mercado, e ela está aí fazendo todo o trabalho de saque, de cobrança, uma empresa muito grande. E nós trabalhamos em parceria nesse projeto de criação de marketing de conteúdo. Nós trazemos aqui realmente conteúdo para você, porque não adianta nada eu tentar vender alguma coisa sem te dar nada para você falar, pô, que bom, conheci o IBESP é uma empresa, um instituto de pesquisas interessante, a BRK é uma empresa interessante, estou precisando de pesquisa, estou precisando do serviço da BRK, está aqui. Então você tem aqui informações. Pode procurar aqui através do QR Code, fique à vontade, ok? E na semana que vem, se você quiser me seguir nas redes sociais, me siga, e na semana que vem a gente volta para bater novamente um papo aqui sobre pesquisas, política, eleições. Um grande abraço a todos.